Voltamos com o imprensado. Estamos aqui hoje com o secretário Francisco Sarmento, de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Ciência e Tecnologia. Secretário, o senhor esteve recentemente em Brasília para conseguir uma verba para umas adutoras no estado, no Cariri, no Brejo, se não me engano, né? E quem vai estar essa construção? Se essa verba já foi liberada, se não me engano, são 500 milhões? Olha, na primeira leva de projetos, são 6 projetos que capilarizam as águas são-franciscanas, inclusive. São 223 milhões, nós conversamos recentemente com o Ministério da Integração, o governador Zé Maranhão esteve recentemente também com o ministro Jadel Vieira Lima. A expectativa é que nos próximos dias nós tenhamos uma audiência para definir quais desses sistemas adutores irão ser encampados pelo PAC. Ao todo, contando com obras também de infraestrutura, no caso do Porto e Cabedelo e outras obras, são mais de 500 milhões. Mas é que os projetos da Secretaria de Recursos Hídricos já está sendo pensado para a transposição de São Francisco, para aproveitar essa água melhor. Isso desde o plano das águas, na gestão de Maranhão anterior. Porque a ideia é exatamente essa. Se você não conseguir distribuir essas águas, nós não teremos eficácia no uso efetivo desse potencial que é a transposição de São Francisco. Secretário, nós corremos o risco de viver uma situação de racionamento de água na Paraíba? Olha, hoje eu diria o seguinte, nós temos o caso de Campina Grande, que é emblemático, se viu inclusive como um ícone de defesa do projeto de transposição em todos os fóruns e debates aqui pelo Brasil afora. Campina Grande hoje está sendo construída a adutora São José, uma adutora que interliga a Estação de Tratamento de Água de Gravatá com a cidade de Campina Grande, e que a segunda etapa tivemos a felicidade de tê-la confirmada em termos de inserção no PAC pelo Ministério das Cidades. São mais 45 milhões para completar essa adutora, que vai ligar o açude de Buqueirão até Campina Grande, passando pela ETA de Gravatá, para tratar essa água. Com isso, nós eliminamos por completo, a partir da entrada das águas do São Francisco, o risco de racionamento de água em Campina Grande. Se você me pergunta se o próximo ano, havendo uma seca muito grande, esse risco existe, mas é mínimo. Porque João Pessoa, existe essa possibilidade de a gente chegar a uma situação de racionamento? A população sempre aumenta, a quantidade de água é a mesma ou diminuindo? Existe esse risco? Existe, mas o governo hoje tomou providências para que esse risco seja eliminado. No caso de João Pessoa, há um conforto muito grande, por quê? Porque a Translitorânea, inserida no PAC, a parceria com o governo federal, está em plena execução. Nós, em apenas 8 meses de governo, já implantamos 45% desse sistema adutor, que vai beneficiar 1,5 milhão de pessoas. João Pessoa, Cabedelo, Conde, Bahia e Santa Rita vão ficar por mais de 30 anos com garantia efetiva de água de qualidade, água cidadã, eliminando o fantasma do racionamento nesse período. Secretário, com relação às barragens do Estado, nós tivemos um péssimo exemplo nos últimos anos, que foi Camará. Como está a situação das famílias, no caso de Camará, como estão sendo assistidas, e vocês estão acompanhando as outras barragens para ver se há novos perigos de desabamento? Exatamente. O caso de Camará é um caso realmente, infelizmente, que tornou-se uma referência em termos de engenharia e de comentários acerca do caso. Foi a primeira vez na história do Brasil em que o poder público se omitiu, segundo investigou o Ministério Público Federal e Estadual, em tomar as mínimas providências para se evitar o colapso da fundação da barragem de Camará. Mas, secretário, o bom senso indica que barragem não é para estourar, porque se estourar é uma catástrofe. Por que estourou? Exatamente. Aí fica o governo Cássio diz que não foi ele, o Maranhão que construiu isso também não foi. Quem foi o responsável por Camará chegar à situação que chegou? Nós não devemos nos ater nem na opinião do governo que construiu, nem na opinião do governo... Mas gente morreu. 5 pessoas morreram. Nós devemos Você acha pouco? Não. Uma pessoa já seria demais. O que eu acho é o seguinte, é que uma investigação de 9 meses foi feita por uma comissão mista integrada pelo Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual. Após 9 meses de investigação, ouvindo especialistas da maior categoria, referências inclusive internacionais no Brasil e no mundo, o Ministério Público concluiu que a causa determinante da ruptura da barragem de Camará foi a omissão do governo do Estado em tomar as providências mínimas de abertura de comporta da barragem. Mas o senhor não acha que o certo era o governo de Maranhão fazer uma barragem que não estourasse? É preciso que se diga o seguinte... O senhor já imaginou se a barragem de Pernambuco, de Recife, estourar? A cidade vai embora. E aí quem vai culpar quem? Não adianta, não interessa. Veja só, a questão não é procurar culpados aqui
no caso que houve o desastre, o Ministério Público teve a sua atuação e teve a função de fazer exatamente a investigação e o fez. E concluiu isso que eu já acabei de falar. Agora, qualquer barragem que se faça, é preciso que se monitore o primeiro enchimento dela, qualquer uma delas. Nós tivemos vários exemplos recentes no Brasil de, no primeiro enchimento, a barragem começar a evidenciar problemas e que uma manutenção corriqueira, corretiva, solucionaria. O problema é que o governo, na gestão anterior, ao ver, eu faço uma analogia com a medicina, o doente começar a apresentar sintomas de uma gripe, deixou evoluir para uma tuberculose e deixou o doente se acabar. O senhor participou da construção de Camará, o senhor como engenheiro e como autoridade do Estado, o senhor dorme tranquilo depois de 5 mortes? Olha, durmo tranquilo porque o inquérito que foi posto concluiu dessa forma e nós tínhamos a certeza de que fizemos todo o trabalho que precisava ser feito, eu, no caso, na condição de secretário de Estado. Imagine a pior das hipóteses para o governo que construiu a barragem de Camará. Qual seria? Imagina que o geólogo, consultor, responsável inclusive pela barragem, pela hidroelétrica de Tucuruí, imagina que ele tivesse errado durante o laudo que deu na época da construção da barragem. Ainda que ele estivesse errado, a barragem tem uma galeria de inspeção que se gasta alguns milhões para construir essa galeria de inspeção. Quer dizer, aquilo serve para quê? Aquilo é um painel de carro. Se a luz do óleo num painel de carro acende vermelho, o que é que você faz? Você para o carro, você não vai seguir com o carro ou acelerar. O que é que o governo fez em termos de uma analogia com esse painel de carro? Ao ver a galeria dar os sinais de que precisava ser feita uma manutenção, simplesmente não fez nada, continuou no jeito que você acha. Só para emendar com o Camará, essa lição de Camará fez com que o governo fosse fazer mais fiscalização, o governo do Estado fez mais fiscalização e descobriu alguma coisa? Há um risco de desabamento em outras barragens? Olha, eu diria o seguinte, que ao longo de 6 anos da gestão anterior, praticamente nada foi feito em termos de monitoramento e reparos. Mesmo depois da tragédia? Mesmo depois da tragédia. O que houve depois da tragédia foi exatamente a continuação da desconstrução do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, que tem no seu bojo, por exemplo, o monitoramento e acompanhamento das barragens. Foi em 2004, logo após a ruptura de Camará, que a Secretaria de Recursos Hídricos, recriada agora, a SEMAR, foi extinta. Mas as autoridades do governo do Maranhão, sempre que se referem a esse episódio, a gente sente que há aquela vontade de dizer: Cássio deixou a barragem estourar para explorar politicamente o fato. Seria uma irresponsabilidade afirmar isso? Olha, eu não faria nenhuma ilação nesse sentido, porque precisaria entrar aí na alma e na consciência das pessoas, e eu não vou fazer isso. Mas que é muito estranho você, em janeiro de 2004, assistir uma barragem a apresentar sinais de anomalia na fundação, passar fevereiro, março, abril, alertado por moradores, por técnicos, pelas construtoras, por projetistas, e chegar a junho, 6 meses depois, não se fazer nada e a barragem romper, realmente dá para se pensar alguma coisa. E na comunidade dos engenheiros, o senhor, entre colegas, quando senta para um uísque, como é que analisam isso? Não como autoridade, como engenheiro. Olha, todas as pessoas que conhecem o caso, dessa forma como nós reportamos e como investigou o Ministério Público Federal e Estadual, ficam estarrecidos, porque não há paralelo no Brasil, nem há exemplos no mundo de uma postura dessa natureza, conforme investigado pelo Ministério Público Federal e Estadual. Quantas Camará vocês encontraram na Paraíba parecidas na situação, alguma fiscalização de obra? Olha, um caso muito... Antes de Camará, é preciso esclarecer uma coisa. Há 2 casos que também me estarreceram pessoalmente. No dia 6 de janeiro de 2004, a barragem de Acauã, que se dizia que jamais encheria, começou, digamos, entre aspas, a ameaçar encher. Isso iria desconstruir todo o discurso do governo anterior. Então, o que é que aconteceu? Escancararam as comportas de Acauã. E a barragem, apesar das comportas escancaradas, em 16 dias encheu e começou a sangrar com a lâmina de 3 metros. Eu me encontrava em Brasília e vim para ver, para assistir aquilo, porque era realmente uma coisa que me interessava ver. Ao chegar na barragem, eu fiquei absolutamente estarrecido. Por quê? Porque as comportas estavam fechadas. Então veja que há uma subversão da lógica. Enquanto a barragem ameaçava encher e desconstruir um discurso político, escancararam as comportas para ela não encher. Depois que ela encheu e começou a vazar, a sangrar,
com uma lâmina superior a 2 metros, fecharam as comportas. Eu redigi um ofício de 4 laudas, entreguei na Agência Nacional de Águas em Brasília, denunciando o caso para que as autoridades em Brasília tomassem providência, porque sabia que aqui não haveria essa providência. E um caso semelhante ocorreu em Jandaia, em Bananeiras, que quase terminou com a ruptura da barragem. Não fosse o então senador Zé Maranhão denunciar no sistema Correio essas supostas intenções espúrias, e a governadora do Rio Grande do Norte alertar porque o rio onde está construído Jandaia deságua em Nova Cruz, passa em Nova Cruz, uma cidade do Rio Grande do Norte que poderia ser destruída, nenhuma providência teria sido tomada. Secretário, obrigado pela próxima.